dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês a prova que a extrema-direita está se autodestruindo. Neste vídeo nós vamos trazer o Tarcísio dizendo que o Eduardo Bolsonaro ele só conseguiu até agora se autodetonar e complicar a situação do Bolsonaro. E logo em seguida, nós temos uma fala do Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, também deixando claro que sim, o Bolsonaro e o filho, principalmente o Eduardo, eles são responsáveis pela tragédia que está se abatendo no país com essa questão do tarifaço. É sensacional. Eu preciso de vocês para a gente passar muito adiante. Mete o dedo no like e já começa a passar adiante. Meus amigos, vamos começar pelo Tarcísio. Olha o que é que o Tarcísio apronta para cima do Eduardo. Para Tarcísio, Eduardo só se desgasta e não ajuda Bolsonaro. Vamos seguir aqui, vamos seguir. Eu vou pedindo a você para não esquecer do like, não, é muito importante. Uma reportagem do Igor Gardelha, do Metrópolis. Olha o que nós temos aí, ó, continuando aqui. Isso está dando uma guerra terrível entre os caras. Os amiguinhos do Eduardo já começaram a atacar o Tarcísio, o tal do Alan dos Santos. Chama o Tarcísio de covarde, né? Chama o Tarcísio de covarde. Mas vamos adiante. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avalia que a ofensiva de Eduardo Bolsonaro, PL, nos Estados Unidos, contra autoridades brasileiras só desgasta o próprio deputado e não ajuda o pai. A avaliação, segundo apurou a coluna com fontes ligadas ao deputado e ao governador, foi feita por Tarcísio diretamente a Eduardo na conversa que os dois tiveram por telefone em meados de julho. Lembrando a vocês que, mesmo depois dessa conversa, o Eduardo já avisou ao Tarcísio e a todos que, para ele, ou é 100% vitória ou 100% derrota. Na opinião de vocês que estão chegando aí, metendo o dedo no like, passando adiante, o Eduardo Bolsonaro vai ter 100% de vitória ou 100% de derrota? Eu não tenho dúvida. Ele vai ser derrotado 100%, porque o Brasil é grande e nós vamos vencer essa quadrilha. Àquela altura, o governador avaliou que a ofensiva do deputado junto ao governo Trump, por sanções a ministros do STF, jogaria o tarifaço sobre importações brasileiras no colo da família Bolsonaro. Tarcísio afirmou ainda, de acordo com relatos, que Eduardo só se desgastaria, ainda atrapalharia a situação política do pai, Jair Bolsonaro, no Brasil. O deputado disse entender, mas afirmou que seguirá naquela toada. Eu já falei aqui para vocês. Meus amigos, é a giripoca, né? É a giripoca apertando para o lado do Dudu Bananinha. Segundo interlocutores de Tarcísio e Eduardo, enquanto o governador defende que a solução está nas eleições de 2026, o deputado avalia que é preciso agir antes para que o pleito não seja definido pelo STF. Ou seja, mais uma vez, o Eduardo acusando o STF de manipular as eleições brasileiras. No final de julho, Trump assinou, isso aqui a gente já está cansado de saber, né? Apesar da conversa franca e da discordância, aliados de Eduardo e Tarcísio garantem que os dois terminaram a ligação em bons termos e seguem mantendo uma relação respeitosa. É mentira, porque aliados do Eduardo estão chamando o Tarcísio de covarde, né? É disso para cima. Agora vamos ouvir o Eduardo Leite sobre o Dudu Bananinha. Vamos ver o que é que ele pensa sobre o Dudu? Vamos lá? Mete o dedo no like, por gentileza. Vamos nessa. Gostaria também que o senhor destacasse o papel de outro líder político desse país. Hoje, no jornal O Globo,
A Bela Megali pergunta ao filho do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro: o senhor trabalha para que os Estados Unidos aumentem as sanções sobre o Brasil? E aí responde o filho do ex-presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro: trabalho nesse sentido, ou seja, trabalha no sentido de aumentar as sanções. Gostaria que você comentasse sobre isso. É altamente reprovável, deve ser repudiada justamente, né? Não só a manifestação, como toda a ação de Eduardo Bolsonaro e da família Bolsonaro, né? Acho que estão engajados nesse processo, porque são os grandes responsáveis. Acho que tem que deixar claro, a responsabilidade, eles mesmos, né, invocam isso. O deputado Eduardo Bolsonaro avoca a responsabilidade e ainda menciona que está articulando para mais sanções e mais retaliações, mais ataques, né, do ponto de vista tarifário no Brasil. É claro que a responsabilidade é dele e nós temos que deixar isso muito claro. Por isso que eu digo com clareza, né, a responsabilidade é de Eduardo Bolsonaro. Ele mesmo avoca, nós temos que ter muito claro que quem está impondo um sofrimento a brasileiros, porque vai haver sofrimento, né? Já empresas gaúchas que vão ser afetadas já começam a planejar, eventualmente, demissões no médio prazo e grandes demissões no ano que vem, se não for resolvido esse problema. Então, esse sofrimento que se aplica a brasileiros tem um responsável, que é Eduardo Bolsonaro, está muito claro. Mas nós não vamos esquecer também de demandar que o nosso presidente da República, que tem a responsabilidade de representar esse país e cada um dos seus integrantes, dos brasileiros, tenham votado nele ou não, deve atuar não para explorar politicamente, internamente, simplesmente essa circunstância, e sim para resolver o problema, que é o mais importante. Eu vi manifestações do presidente Trump em relação ao Canadá, falando sobre o Canadá ser um 51º Estado americano. Quer algo que mais agrida a soberania de um país do que isso? E o Canadá, de forma pragmática, com sensatez, com equilíbrio, buscou negociar, ainda assim tem imposição de tarifas elevadas, para reduzir impactos dessas tarifas. Assim foi com o México, assim com a União Europeia, assim com o Japão. O que a gente viu na maior parte das lideranças no mundo afora, certamente para dentro, com os seus indignados e com vontade de falar muitas coisas, mas na relação diplomática mantendo serenidade, sensatez, equilíbrio para conduzir um momento difícil, sensível nas relações internacionais, nas relações diplomáticas e, consequentemente, nas relações comerciais também. É isso que eu espero. Bom, vocês viram aí, claro, que ele falou a verdade em relação ao Bolsonaro, mas é claro que ele iria criticar o Lula, o que é normal, As críticas dele são estúpidas, né? Nós temos aí o governo brasileiro tentando conversar com o governo americano o tempo todo. Ele usa o caso do Canadá, que o Trump fica insinuando, né, em anexar. Veja que isso não chega nem perto daquilo que o Trump está tentando fazer no Brasil, que é simplesmente influenciar, ou seja, mandar no judiciário brasileiro. Então, Eduardo Leite, mas eu entendo a fala dele no sentido de mentir sobre o Lula, é o que eles têm para fazer contra o maior presidente que esse país já teve. Agora, ver o Eduardo Leite dizendo com todas as letras que a família Bolsonaro é traidora e está causando prejuízos ao Brasil, também é importante. Gostou dessa informação? Mete o dedo no like, deixa seu comentário e passe muito adiante.